Oi, gente, que privilégio poder falar com vocês e ainda mais em um dia que começa a conferência geral. Eu espero que todos vocês tenham uma excelente conferência. É a oportunidade que nós temos de escutar aquilo que o Senhor quer dizer para nós, porque Ele fala através dos seus servos, os profetas. E hoje nós vamos ter a oportunidade de escutar o presidente Nelson, os apóstolos, a vontade do Senhor para a nossa vida. Então eu desejo que vocês tenham muita inspiração, que todas as dúvidas, todas as perguntas, os temores, todas as inspirações para a sua vida, né? A força para sobreviver nesses tempos difíceis, para perseverar até o fim no Evangelho, que possamos ser alimentados nessa conferência geral. Que o Senhor nos abençoe e nos inspire. E hoje eu vou te contar. Eu vou te contar quantas coisas eu pude refletir ao estudar o Vem Segue-me esta semana. Ao ler sobre as visões diferentes de Mateus, de Marcos, de João, de ver detalhes que um diz, que o outro não diz, mas que complementam essa história, essa narrativa de fatos e que nos ajuda a ter uma compreensão melhor dos ensinamentos de Cristo e como aplicá-lo na nossa vida. Já me chamou muito a atenção porque a gente já começa estudando sobre a morte de João Batista. E, gente, quando a gente lembra do milagre que foi o nascimento dele, de como os seus pais ansiaram por isso, de como o próprio Zacarias ele precisou morrer para que a vida do seu filho fosse preservada, de como ele foi para o deserto, de como ele se isolou da sociedade, de como ele cresceu, de como ele cumpriu a sua missão, ele batizou o Salvador, ele reconheceu o Cordeiro de Deus. Então esse profeta que veio preparar o caminho do Senhor, chegou a sua vez de se despedir desse mundo. E de que maneira tão cruel, né? Porque a gente vê a perversidade humana. Nós tínhamos Herodes, que estava tendo aí, vamos dizer, um relacionamento ilícito com a esposa do irmão dele, Herodias. E João Batista, ele foi preso porque ele disse a verdade, porque ele disse não é lícito possuir a mulher do seu irmão. Bom, cheios de ira, num determinado momento era aniversário de Herodes, quando Herodias pediu para sua filha dançar para Herodes. E ela encontrou graça aos seus olhos, e era de praxe, né, quando o rei gostava, dizer que ela poderia fazer um pedido, poderia pedir o que quisesse. E instruída pela mãe, ela pediu a cabeça de João Batista. Herodes não queria fazer isso, mas ele já tinha prometido dar o que ela pedisse. Então, ele cumpriu a vontade dela diante de todos, mas no fundo, ele sabia que João Batista era santo. Mas o seu temor dos homens foi muito maior. E aí chega a morte de João Batista e agora ele estaria começando uma nova missão no mundo espiritual. E quando essa notícia chega ao Salvador Jesus Cristo, eu fiquei observando porque ele não fala nada. Ele simplesmente, as escrituras dizem, que ele foi para um lugar apartado. Retirou-se dali para um lugar deserto, apartado, longe. Ele queria ficar sozinho. E eu fiquei pensando como Jesus Cristo, ele sentiu todas as dores. Ele sabe exatamente como nos sentimos. Muitas vezes quando perdemos alguém querido, ou quando sentimos a injustiça na vida, né? E ele se retirou para pensar, para meditar, para orar, para ficar sozinho, talvez para viver aquele momento do seu luto, né? Talvez pensando que se aproximava também o seu dia, talvez pensando agora que os homens, né, serão responsabilizados por suas obras e que
João Batista continuava a sua missão no outro lado do véu e que havia cumprido bem a sua missão e que um dia chegaria o dia dele. Não sei o que passou na cabeça de Cristo naquele dia, mas a verdade é que ele queria, depois da notícia, ficar sozinho. Mas aí o que é que acontece? Ele não conseguiu ficar sozinho, porque veio uma multidão atrás dele. E quando ele viu essa multidão, gente, ele sentiu muita compaixão. No Evangelho de João diz, né, que ele viu, era como se fosse um rebanho imenso sem pastor. E muitas pessoas precisavam ser curadas, as pessoas traziam muita gente com suas enfermidades. E aí o Salvador começa a curar todas as pessoas. Então eu fiquei pensando, né? Ele não conseguiu sequer sentir um pouco essa dor ou essa morte, porque imediatamente ele se envolveu para curar outras pessoas, para aliviar a dor de outros. E o que a gente aprende com isso? Que nós vamos ter, né, os nossos lutos, nós vamos perder muitas pessoas e que muitas vezes a gente vai querer esse tempo para parar, para pensar, para meditar, para orar, para pensar na vida. Mas a gente não vai ter. Ou a melhor maneira de aliviar nossa dor é quando a gente tem um olhar em relação ao outro. Cristo não teve tempo. Ele simplesmente foi abençoar a vida de outros. E era uma multidão, era muita gente. E isso, gente, foi o dia inteiro. E chegou a noite. E chegou um momento que os discípulos disseram: olha, é noite, aqui é um local deserto, longe. É melhor despedir as pessoas para que eles vão para casa e eles possam ir pelo caminho das aldeias e comprar algum alimento. E é nesse momento que o Salvador diz assim: dá-lhe de comer. E eu fico pensando como é que foi a reação dos discípulos. Como assim? Dar de comer para uma multidão de quase 5.000 pessoas. Eram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Como dar de comer? Né? Ou como conseguir dinheiro para alimentar tudo isso? Ou estavam aí num deserto. E o Salvador pergunta o que tem, né? O que é que vocês têm? E é no Evangelho de João que ele descreve que um rapaz, não se diz o nome desse rapaz, a gente não sabe quem era ele, mas ele foi a única pessoa que se apresentou e que tinha 5 pães e 2 peixes. E eu fico pensando também o que é que deve ter passado na cabeça desse rapaz, né, quando pediram para quem tivesse algum alimento. Talvez ele tenha pensado, mas eu vou dar e vou ficar sem comida. Não vai dar para alimentar todo mundo. Ou essa era a minha refeição. Mas ele deu prontamente tudo o que tinha. E eu fiquei pensando, né, em nós. Será que temos dado os nossos 5 pães e 2 peixes? Será que temos dado tudo o que temos e o melhor de nós? E naquela ocasião, André, né, o irmão de Simão Pedro, vai lá e apresenta ao Senhor: olha, nós encontramos isso, só temos isso, né? E mas não é suficiente para tanto, não é suficiente para alimentar todas essas pessoas. Gente, eles estavam do lado do Salvador. Eles já tinham presenciado outros milagres, outros tantos milagres. E nesse momento Salvador ergue, né, esses pães e peixes para o céu e multiplica. E o relato que nós temos é que todos comeram, se fartaram e ainda sobrou 12 cestos de pães. Mas eles não compreenderam. As pessoas pareciam não compreender o que estava acontecendo. E aí eu lembrei e fui atrás de um discurso lindo de uma conferência de abril de 1994, onde o elder James E. Faust, esse discurso se chama 5 pães e 2 peixes, ele fala
sobre os milagres modernos, que às vezes a gente também não vê. E ele fala, por exemplo, da tecnologia. Ele diz assim, ó, às vezes esquecemos dos milagres modernos, o transporte moderno, os satélites, que nos permite ver em tempo real as palavras do Senhor, que permite que as palavras do Senhor sejam transmitidas. Aí ele diz assim, nós esquecemos que esse conhecimento chega aos humanos quando Deus decide revelá-lo. Gente, quantos milagres modernos nós temos? A internet, as vacinas. E elas chegam ao conhecimento quando Deus decide revelá-lo. Quantos pequenos milagres nós temos todos os dias na nossa vida, mas às vezes a gente não percebe. E aí, gente, ele fala, né, aquela escritura, acreditar em Deus. Tudo mostra que existe um Deus. Nós precisamos sim ter mais fé para acreditar que ao lado de Cristo tudo podemos e que Ele tudo pode. E eu lembrei de um outro discurso, de conferência também, pela fé, todas as coisas são cumpridas. E é tão interessante porque nesse discurso é contada a história de uma irmã que é uma pioneira. E essa irmã pioneira, ela se converteu ao Evangelho na Inglaterra, é uma viúva e ela atende o chamado do profeta para se reunir com os santos em Sião. Então, primeiro ela faz uma viagem de navio, depois ela se une com seus filhos na companhia, né, de carrinhos de mãos. Olha, é a Companhia Willy. E essa companhia de carrinho de mãos, ela foi famosa porque eles enfrentaram a maior nevasca, né, que se podia ter. Muitos perderam a sua vida. E essa irmã estava nessa companhia, nessa nevasca de 1856. E ela relatou no seu diário que chegou um ponto da viagem que eles não tinham mais o que comer. E que partia o coração ela olhar para os filhos dela e saber que naquele dia ela não teria uma refeição. E isso, o dia foi se arrastando, já era noite, quando ela decidiu fazer uma oração. E abriu o coração para o nosso Pai Celestial. E quando ela começou a orar, no seu desespero, né, pedindo que o Senhor abençoasse os seus filhos, e naquele momento ela lembrou de algo que ela tinha esquecido. Na viagem de navio, ela tinha ganhado 2 biscoitos. Não eram grandes, eram muito duros e ela não tinha conseguido comer. Então ela guardou aqueles biscoitos. E na hora que ela fez a oração, ela lembrou dos biscoitos. Então, sendo a única coisa que tinham para comer, ela parou e veio à mente. Mas Cristo conseguiu alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Eu tenho 2 biscoitos. Esses 2 biscoitos não é suficiente para alimentar 8 pessoas. Mas os 2 pães e 5 peixes também não era suficiente. Mas Jesus Cristo fez o milagre. Então ela teve a ideia, ela pegou ali uma panela, um caldeirão, colocou água dentro, colocou os 2 biscoitos dentro, acendeu a brasa, o fogo, tapou a panela e esperou. E quando ela destapou a panela, havia comida suficiente para ela e os seus filhos naquela noite. Gente, os milagres estão em todo momento à nossa volta. O que nós precisamos é ver, é ter a fé para ver. E a gente vê que Cristo, ele diz aos seus apóstolos, eu quero
despedir a multidão, me despedir das pessoas, podem ir para o barco. E aí eles vão para o barco e depois Cristo se despede da multidão e decide orar. E a noite vai vindo, já é a quarta vigília, a hora mais avançada, a noite escura. E Cristo se dá conta, ele percebe que o mar está revolto, o barco acabou se afastando, né, da beirada aí, que já está em alto mar, e que os ventos estão muito furiosos e que como o vento vem no sentido contrário, eles não conseguem, né, voltar com o barco. Então, nesse momento, Cristo caminha até eles, caminha sobre as águas. E eles ficam, a princípio, atemorizados, pensando que vê um fantasma. Quando Cristo diz, não temas, sou eu. E a gente vê aí Pedro, a fé de Pedro, que diz, se és tu, né, eu posso ir contigo. E ele vai lá e ele anda sobre as águas, numa verdadeira tempestade. Mas quando os ventos aumentam, a gente vê que Pedro tem medo. E aí, nesse momento que a sua fé vacila, né, é quando ele diz, salva-me, Senhor. Ele pede ajuda. E Cristo vai lá, estende a mão e diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? A gente aprende tanta coisa, né? É preciso fé, né, gente? Para ver um mar revolto, para ver a tempestade, ver o Senhor sobre as águas e dizer, opa, eu quero também, eu quero sentir essa experiência. Se Ele pode, eu posso. Foi isso que Pedro fez. Mas em um momento, a sua fé enfraqueceu. E a gente, e dos mares revoltos da vida, quando vêm as tempestades, quando as coisas acontecem de maneira que nós não prevíamos, de repente é o divórcio que não esperávamos, é uma morte prematura, é o desemprego, enfermidades, tantas coisas que assolam, né, o nosso mundo e a nossa vida, que estamos sujeitos nessa experiência mortal. Quando vem essas tempestades, será que a gente tem fé suficiente para se manter firme no caminho, para andar lado a lado com o Salvador? Porque também é impressionante quando o Salvador diz para ele, né, homem de pouca fé, né, e ele implorando, salva-me, e o Senhor vai lá e salva ele. Mas depois eles voltam juntos para o barco. Né? Em nenhum momento diz que Pedro voltou nadando, mas ele voltou caminhando com o Salvador, segurando na mão dele, lado a lado. Que é isso que nós vimos há algum tempo atrás, quando estudamos sobre o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Que esse jugo, né, quando a gente anda lado a lado com Cristo, ele nos ajuda, ele nos segura pela mão. Então, a gente aprende tantas coisas ao estudar essa aula, né? Sobre o paralítico que estava lá há 38 anos, buscando a sua cura. E talvez ele não esperasse que fosse naquele dia. Mas ele estava há 38 anos esperando pacientemente. Talvez as nossas bênçãos demorem também. 5 anos, 10 anos, sei lá, 38, 50. Talvez a gente só tenha as bênçãos que tanto esperamos do outro lado, na outra vida. Quando a gente vê o Salvador que morreu aos 33 anos, ou vê João Batista, que foi tão santo e digno, ser decapitado, nós pensamos na nossa experiência mortal e nós precisamos ter a fé e a coragem para enfrentar o que vier. Precisamos ter a coragem para acreditar em Cristo, para andar nas águas com um vento furioso, fé para dar tudo o que nós temos, quando o que nós temos já é muito pouco. Precisamos muitas vezes de fé na nossa vida para que esses milagres aconteçam. Eu sou tão grata por esse Evangelho, sou tão grata pelo Vem Segue-me, porque me ajuda tanto a compreender aquilo que o nosso Pai Celestial espera de mim. E eu espero que você também compreenda isso. Nós vivemos tempos que não são fáceis. A gente liga o noticiário e a gente vê guerras, a gente vê matanças, vê o amor de tantos esfriando, a gente vê a insensibilidade das pessoas. E é por isso que o nosso foco
precisa ser o nosso Salvador. É por isso que nós precisamos aprender dele. No seu momento de dor, ele serviu. Ele amou as pessoas. Nós vamos ser melhores se seguirmos o exemplo do Salvador. Na dor, vamos ministrar outras. Eu sei que Deus vive, eu sei que Ele nos ama. Que o Senhor nos abençoe. Uma boa semana para todos, uma ótima conferência e até a próxima.